Hoje a nossa conversa é uma conversa muito séria e nós vamos contar aqui com o brilhantismo e as lições do Dr. Márcio de Jagumba, Balorixá, a quem eu respeito muito, e conheci numa mesa redonda na Faculdade de Direito, né, exatamente tratando desse assunto que nós vamos tratar hoje, né, que é o assunto que volta, vira e mexe, assombrando, né, a nossa sociedade, que é a questão da intolerância religiosa, que está no pacote das intolerâncias, né? Nós vivemos hoje, infelizmente, uma sociedade em que a intolerância, a intransigência, né, a incapacidade de conviver com o diferente, com o diverso, tem ganho muito espaço, né? E isso é muito também decorrente do que a gente percebe, né, ser promovido pelos discursos políticos que, infelizmente, estão aí predominando, né, na nossa sociedade. Eu sou um homem que sempre afirmei as minhas posições, nunca tive medo, receio de afirmar aquilo que eu sou, né? Então, e eu sou uma pessoa muito controvertida, porque ao lado de ser comunista, né, de ter a minha vida pautada na luta pela construção de uma sociedade mais justa, acreditando nessa possibilidade, através do aprofundamento da democracia, né, por incrível que pareça, porque quando se fala em comunismo, ou em comunistas, a gente pensa logo numa posição contrária ou adversa, né, à religiosidade. Mas, por incrível que pareça, eu sou também adepto do culto dos orixás, né, e nessa religião eu me encontro, né, sou feliz com ela, né, entendo que ela alberga, né, o que é de melhor, né, na construção do ser humano. Até porque, para nós, se eu estiver errado, e o Babá Laô me corrija, a nossa divindade está no nosso Ori. O orixás, né, vem de Ori, dono da cabeça, né, ele nos orienta, mas nos orienta não como se fosse uma divindade externa, ela é interna, ela nos possibilita, né, a, a inclusão na sociedade. Essa questão da intolerância religiosa, por incrível que pareça, ela é uma questão fundamental, porque ela se relaciona, né, com a liberdade de religião, que é uma conquista, né, das sociedades democráticas, está afirmada na nossa Constituição, né, e vira e mexe, né, até porque a norma, por ser norma constitucional, isso não significa que esteja, né, enraizada nas nossas consciências, né, vira e mexe, a gente percebe aí, né, o discurso da intolerância, né, da religião do outro, né. O importante nessa discussão é perceber que a intolerância religiosa ela colide com a liberdade de religião, né? Ela colide. Por quê? Porque ela constrange a prática da religião. Então, ela acaba sendo um empecilho efetivo, né, a manifestação dessa expressão humana tão importante para a afirmação do indivíduo, que é a sua religião, né? A liberdade religiosa ela tem sido tratada, principalmente no nosso poder judiciário, a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal, né, como uma liberdade garantida, né, pelo seu conceito, né, contra as manifestações de intolerância, né?
ela não se afirma apenas, né, em relação ao Estado. Ela não tem apenas a garantia de que o Estado deve respeitar a religião, né, a diversidade religiosa. Né? Ela também é garantida, né, pela afirmação de que o discurso religioso, né, não pode ser excludente ou levar ao dissenso em relação às demais religiões. Eu posso fazer a minha profissão religiosa, eu posso divulgar a minha religião, mas eu não posso, a pretexto da liberdade religiosa, né, abusar, né, incitando o ódio público, né, às demais religiões. Né? Isso é muito, muito importante, porque, na verdade, hoje, né, nós não temos, assim, manifestações por parte do Estado que se possa atribuir como de colisão a essa garantia constitucional, ou melhor, esse direito constitucional à liberdade religiosa. Mas nós temos, e isso é fato, né, diversas manifestações a pretexto de serem religiosas, né, incitando o ódio contra as demais religiões, principalmente as religiões de matriz africana, né, que é o caso mais assim, grave hoje em dia no Brasil. Né, aqui no entorno da nossa cidade, Niterói, nós temos vários incidentes, vários vandalismos contra templos religiosos de Umbanda, de Candomblé, né, violência física contra os seus adeptos. Né, isso é muito grave. Né, isso é muito grave. Isso e mais grave ainda, porque isso está revelando uma associação, né, de seitas religiosas, de líderes religiosos com o mundo do crime, porque nós sabemos, né, eu não quero esgotar o assunto nessa minha primeira abordagem, nós sabemos que há facções religiosas, criminosas, né, que estão agredindo, né, os templos de Candomblé e de Umbanda, né, a mando de líderes religiosos, né, fundamentalistas. Isso se sabe, né, é concreto. Né, e a gente precisa refletir, né, como nós podemos enfrentar essa violência, né, inclusive construindo na sociedade, né, uma visão que entenda os fundamentos das diversas religiões, né, a importância que todas elas possuem na formação do caráter dos jovens, das crianças, do ser humano, do indivíduo, né, e até mesmo o direito de não ter religião, né, porque a liberdade religiosa também alberga, né, esse direito, ou seja, alberga o direito de ter religião e de não ter religião. Né? Mas a questão que mais importa nesse momento é a reflexão de como nós podemos enfrentar isso, que medidas nós podemos adotar no plano, principalmente do governo das cidades, né, para o trato dessa questão. Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa recente, fiquei impressionado, né, ao saber que no estado do Rio de Janeiro nós só temos uma delegacia de polícia especializada no crime de intolerância religiosa e preconceito, e fica sediada na cidade do Rio de Janeiro. Veja, uma cidade como Niterói, enorme, né, foi capital do estado, não tem uma delegacia especializada, né, para a investigação desses crimes que estão acontecendo por aí. Né? São até subnotificados, porque ainda há isso, né?
a vergonha da, né, da notificação policial do crime quando ele ocorre, né? Ou até a vergonha da religião que professa, né? Eu acho até isso interessante, né? Eu vejo muita gente que frequenta, por exemplo, um terreiro de Umbanda, mas quando é perguntado qual a sua religião, diz que é espiritualista, ou é espírita, ou é católico, mas ele não diz que é umbandista, né? Isso é muito, muito recorrente, né? Mas são essas as questões que eu acho importante para a nossa reflexão, né? Como enfrentar essa questão no plano municipal, né? E como efetivamente combater esse discurso de ódio na sociedade, né? Considerando os mecanismos que nós dispomos, por exemplo, uma questão concreta, a educação, né, no ensino, né, ou melhor, o trato no ensino fundamental dessa questão, né, eu acho que as nossas crianças devem ser orientadas com relação a isso, né? Existe aí a obrigatoriedade da inclusão do estudo, né, da importância da contribuição africana na formação da nossa cultura, mas a questão é, isso está sendo efetivamente ministrado para as nossas crianças ou não? Né? A questão do tato, do ensino religioso, né? Quando se fala em ensino religioso, vem a pergunta, essa questão é tratada? É tratada de forma de forma a albergar, a compreender as diversas expressões religiosas que nós temos na sociedade? Essa é uma outra questão, né, importante. Enfim, como dotar, por exemplo, o município, o governo municipal, né, de ferramentas, né, para denúncia e trato dessas violências quando elas se manifestam. Eu acho que são temas muito importantes para a nossa sociedade, né, principalmente agora em que se avizinham as eleições municipais. Né. Era o que eu queria para abrir aí a nossa conversa com o nosso Babalorixá. Querido A palavra Manuel, é sua. muito prazer estar aqui com você, com todas e todos que nos acompanham. É sempre uma grande satisfação e eu acho sempre relevantíssimo, acho um dever de cidadania conversar sobre esse assunto. Do grande panteão, dentro do grande panteão dos chamados direitos humanos, eu não tenho dúvida que a temática da liberdade religiosa é ainda o tema menos difundido, menos conhecido, menos assimilado pela consciência social e talvez não ocupe o lugar de prioridade que deveria ter nas gestões públicas. Portanto, todas as oportunidades são riquíssimas, são importantíssimas para que a gente possa discutir esse tema, para que a gente possa compreender tanto os entraves quanto as possibilidades no que diz respeito à liberdade de crer e de não crer. Ainda hoje, pela manhã, eu participei de um debate também virtual na PUC, ou para a PUC, e a gente estava falando sobre essa questão dos ranços. É exatamente esse o termo que a gente usou, e não fui nem eu que citei, foi o diácono Nelson, querido amigo Nelson Águia, que participou do debate comigo. Ele disse: a nossa cultura tem muitos ranços de religiões hegemônicas, tem muitos ranços culturais no que diz respeito à tentativa de se impor um único credo. É verdade. O Brasil foi um país confessional católico durante um largo período. O Brasil adotou oficialmente uma religião que foi o catolicismo. E diferente do que faz hoje, por exemplo, a Dinamarca, que é confessional, diferente do que faz hoje o Reino Unido, que é confessional, que, embora adote uma religião oficial do Estado, são relações plurais, permite que outros templos, que outros credos existam. No período da confessionalidade do Brasil, isso não aconteceu. Eram proibidos os cultos
chamados acatólicos. Os templos não católicos não poderiam existir, nem sequer eram construídos. Os casamentos acatólicos não eram aceitos. Os sacerdotes católicos tinham o seu salário pago pelo erário público. Enfim, nós tivemos uma experiência de confessionalidade que não foi boa e que trouxe para todos nós uma espécie, usando a expressão do querido diácono Nelson Águia, uma espécie de ranço na nossa cultura. Um ranço contra a diversidade, um ranço contra a liberdade de crer e de não crer. Né? É importante isso que você mencionou, Manuel, frisar sempre que a liberdade religiosa, a temática liberdade religiosa, ela não é dirigida às religiões e não é dirigida apenas aos religiosos, porque os agnósticos e os ateus têm, pela temática da liberdade religiosa, a possibilidade de livremente terem garantidos o seu direito de não crer, o seu direito de não professar, de não debater ou se interessar pela questão religiosa. Enfim, agora, o recrudescimento dessa violência social, ela tem trazido, no aspecto da liberdade religiosa, dramas cada vez mais acirrados, mais graves. É bem verdade que, desde que os primeiros estrangeiros pisaram nesse solo, tentaram ocupar essa terra, sempre houve intolerância religiosa. Todas as tentativas foram no sentido de se estabelecer um culto hegemônico, um único credo. Né? Olha quantas violências foram perpetradas contra as populações indígenas, contra as populações africanas, no Holocausto Negro, no Holocausto Indígena. Portanto, nunca houve uma tentativa de diálogo expressiva, verdadeira, um respeito entre as instituições, entre o poder estabelecido e as diversidades existentes. Nunca houve. Então, essa intolerância ela existe há pelo menos 500 anos nesse país. Nos últimos anos, o que a gente tem visto é que, em que pese haja marcos regulatórios sobre o direito de crer e de não crer, nós temos a Constituição, quer dizer, o Brasil deixou de ser um país confessional em 1889, 90, com o decreto 111-A, 119-A, e no ano seguinte, em 91, na Constituição, onde entra a laicidade. Né? A laicidade é estabelecida constitucionalmente. Mas só na Constituição de 88, essa questão entra nos direitos fundamentais. Porque desde a Constituição anterior, por exemplo, em 1890 e 91, embora o Brasil tenha se tornado um país laico, um Estado laico, foram atribuídos às unidades federativas, né, aos Estados-membros, o poder de regular essa liberdade. E não deu certo. Obviamente não deu certo. As perseguições, as tiranias, as sanções, elas foram estabelecidas e nós temos inúmeros relatos, inúmeras provas, lamentavelmente, em autos policiais, em periódicos, nos quais consta que templos eram fechados sob a alegação de charlatanismo, sob a alegação de magia negra, sob a alegações sanitárias, sobre incômodos de barulhos, enfim, questões, obviamente, rasgadas, transversalizadas pelo racismo, por várias intolerâncias. Mas esse recrudescimento, por exemplo, Manuel, trouxe para nós agora, recentemente, dos anos 2018 para cá, situações até então jamais vistas, como, por exemplo, o primeiro caso do pedido de um exílio religioso. Uma brasileira nata pediu exílio à Suíça por motivação religiosa.
tivemos um caso documentado na Polícia Civil e relatado pelo Ministério Público Federal como um caso de atentado religioso. Um religioso de matriz africana teve um carro alvejado por 18 tiros. Motivação religiosa. Isso consta nos autos. Enfim, temos aí, como você citou, a anomalia dos ditos e autodeclarados traficantes de Jesus. De Jesus. Eles se autodeclaram assim. É evidente que há investigações do Ministério Público, da polícia, enfim, tentando entender, tentando observar, analisar, literalmente investigar essa situação, o que está por trás disso. Mas a DECRAD, por exemplo, que é a delegacia especializada, a primeira do Estado do Rio, que foi inaugurada em 2018, após, pasme, Manuel, 10 anos de tramitação do projeto de lei. A proposta para a criação da primeira delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância é de 2008. Ela foi instituída em 2018, portanto, 10 anos depois. Foram 10 anos de tramitação. E ainda assim é uma única. Funciona muito bem, a equipe é extraordinária, enfim, mas é evidente que não vai dar conta de um Estado inteiro onde as intolerâncias acontecem todos os dias e de formas desde muito sutis a tremendamente hostis. Assim, a liberdade religiosa, a meu ver, é um desafio da sociedade, mas que precisa ser encarada de forma multidisciplinar. Imaginar que a liberdade religiosa vai ser resolvida numa única pasta é um equívoco. Nós temos questões que são ligadas à saúde pública e à saúde privada. Por exemplo, nos hospitais. Como é que fica a assistência religiosa? Como é que fica a questão dos tabus religiosos? Na questão da segurança pública, quem investiga, quem coíbe as intolerâncias, quem assegura que as efetivas liberdades são postas à disposição, respeitadas e postas à disposição da sociedade. A questão cultural e, evidentemente, eu diria aí, estrategicamente, na temática da educação. Então, a liberdade religiosa, eu penso, precisa ser trabalhada multidisciplinarmente. Você sabe que isso é interessante, né? Você fez a abordagem que eu esperava, claro, por conta da sua experiência e da sua inteligência. Né? Quero fazer esse elogio. Por isso que, inclusive, logo naquele encontro na Faculdade de Direito, eu fiquei muito impressionado com a sua capacidade da abordagem desse tema, né? E muito agradeço obrigado, mais uma vez a sua presença. Mas a gente não pode rasgar muita seda, porque é uma live dos carecas, né? Um careca defendendo o outro. É verdade, é verdade. E nos parecemos, né? Ainda tem o bigode e a cavanhaque, né? Mas essa questão é interessante, né? Nós temos que, no direito constitucional, há uma teoria que é da chamada Constituição Simbólica, ou das normas constitucionais simbólicas. São normas que estão no plano constitucional, né, mas que não têm ainda eficácia. Não é o caso, né, das normas que estão no artigo 5º da Constituição Federal, que trata das garantias, direitos e garantias individuais e coletivos, né, que a Constituição Cidadã assegura. Mas o fato é, né, que certos direitos, né, ainda não estão absorvidos como tal, né, por nossa cultura. Né? E você bem abordou, quer dizer, a questão da liberdade religiosa. É fato, né, desde que nós começamos a ser colonizados, como você disse, há 500 anos, né, a intolerância religiosa é marcante na nossa sociedade. Interessante, inclusive, porque nos primeiros acordos do Supremo Tribunal Federal sobre
a liberdade religiosa, sobre a intolerância religiosa, não foram provocados por discussões relativas aos cultos de matriz africana. Foram provocados por discussões provocadas por violações da liberdade religiosa de protestantes. Né? Na década de 30, 40 e 50, né, o que se observa é que, sendo hegemônica a religião católica, né, começa a haver um conflito, né, com as religiões dos europeus protestantes, né, que a migração começa a se acentuar mais, né, nessas décadas. E aí você tem tensões que acabam sendo projetadas sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu não me lembro aqui, o certo município de São Paulo, não sei se foi Campinas ou Piracicaba, que provocou uma discussão muito interessante, muito rica no Supremo Tribunal Federal, sobre essa questão e sobre os limites, né, da liberdade de expressão no discurso religioso. Essa discussão, inclusive, ela foi reacesa há pouco tempo no julgamento em que o Toffoli... Essa discussão que você mencionou, do suposto equilíbrio, harmonização entre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, teve um acórdão histórico do então ministro Maurício Correia. Então, um paradigma muito importante, porque ele frisou que entre os direitos humanos não pode haver hierarquia. Então, o grande desafio do Estado é exatamente harmonizar os direitos. O direito de expressão, por exemplo, segundo o ministro Maurício Correia, não pode prevalecer sobre a liberdade de crer e de não crer, como não pode prevalecer sobre racismo e por aí afora. Então, esse é o grande exercício que a sociedade tem, harmonizar esses direitos. Você vê agora, recentemente, em 2018, houve um julgamento muito interessante, né, que estabeleceu uma polêmica no Supremo. Acabou que quem redigiu o acordo do Supremo, formando a maioria, foi o Toffoli. Né? Ele se trata de um habeas corpus, né, de um pastor que teria sido condenado, né, pelo crime de intolerância religiosa, de preconceito, e aí ele recorre com HC e o caso vai parar no Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler aqui só um trechozinho muito interessante da lavra do Ricardo Lewandowski, né, que acompanha a divergência estabelecida pelo Toffoli, né, nesse sentido. Ele diz o seguinte, ressaltando que diz, as postagens transcritas nos autos alimentam um ódio que se espalha em nossa sociedade, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, e lembrando que o preâmbulo da Constituição fala na construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Para ele, Lewandowski, a ação do condenado atua contra importante valor erigido pelos constituintes como um fundamento da República Federativa do Brasil, que é a solidariedade. Lá no fim, o Celso de Mello frisa que o direito de pensar, falar e escrever sem censuras ou restrições é o mais precioso privilégio dos cidadãos, mas que esse direito não é absoluto e sofre limitações de natureza ética e jurídica. Assim, de acordo com os ministros, os abusos praticados legitimam a atuação estatal. Se assim não fosse, caluniar, difamar, injuriar e fazer apologia de atos criminosos não seriam suscetíveis de punição. Para o ministro Celso de Mello, o abuso no exercício da liberdade de expressão não pode ser tolerado. Assim, a incitação ao ódio público não está protegido nem amparado pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão e da liberdade religiosa.
Porque a questão se resume ao seguinte: o pastor, para fazer o seu proselitismo, né, ele acaba demonizando, né, as religiões de matriz africana. Né? Mas, Manuel, essa é uma questão muito... Essa questão que você levantou é interessante, porque outro dia eu estava... Outro dia, né? Outro dia. A gente está em tempos de pandemia, né? E perdi um pouco a noção. Não foi outro dia, já tem alguns meses atrás. Eu fiz uma palestra, estava participando de um debate com religiosos evangélicos. Um debate muito rico, muito interessante, muito importante, porque nós precisamos muito desse diálogo interreligioso. Sim, sim. Né? Muito. Não adianta nós falarmos para nós mesmos, precisamos falar com as pessoas que eventualmente têm convicções diferentes, têm olhares diversos. Isso é que enriquece a sociedade no sentido de estabelecer um contraditório saudável, eficaz e de amadurecimento. E, em determinado momento, quando eu dizia exatamente isso, um senhor levantou e disse: mas como então a gente vai exercer o nosso proselitismo? E eu disse a ele: olha, o proselitismo ele não é um problema. A gente precisa compreender as religiões por prismas, por olhares e por estruturas diferentes. Existem, a meu ver, em que pese essas divisões clássicas entre religiões, né, de católicas e não católicas, eu gosto de compreendê-las como religiões prosélicas e culturalistas. As religiões prosélicas são aquelas que legitimamente exercem o ato da conversão, do convertimento. E não há crime nenhum em se convencer alguém daquilo que lhe faz bem, Sim, daquilo que claro. lhe traz conforto, alegria, bem-estar, lhe inspira espiritualmente. Esse é um proselitismo justo, normal. Mas há religiões em que o proselitismo não existe. Por exemplo, as religiões culturalistas, como as de matriz africanas, no judaísmo, nas religiões indígenas, nas religiões tradicionais ciganas, não existe ato de conversão. Existem situações de encontro. Você mergulha nessas religiões e se encontra. Não há um rito de conversão, não há um momento do convencimento, não há proselitismo. Então, a partir dessa análise, a gente já tem um desafio de compreender ou de tentar compreender os atos prosélicos e não prosélicos de formas distintas. Pois bem, mas quando o proselitismo, então, vira um problema? Quando o proselitismo, ou quando, para convencer, para converter, você descontextualiza o outro. Você usa de termos pejorativos, você usa de demonização do outro. E aí é a figura que eu chamo de proselitismo negativo. Aí, nesse debate com esse senhor evangélico, ele disse: mas na Bíblia eu tenho fundamentos para compreender, dizia ele, para fundamentar a minha interpretação. Eu disse: curioso, porque o mesmo texto sagrado que o senhor levanta para fundamentar as suas convicções é usado, é traduzido para diversos idiomas. Eu não vejo esse mesmo ato de demonização no Reino Unido, na Dinamarca, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, há algum problema, porque se o texto é o mesmo e não fala isso, e não justifica isso em outros rincões, em outros estados, me leva a crer que é a sua interpretação que está equivocada. Portanto, é a sua interpretação que precisa ser ajustada à nossa legislação. E o artigo 20 da Lei 7716, a chamada Lei CAO, que é de 89, que é um marco importantíssimo nessa questão da liberdade religiosa, porque, muito embora o Brasil tenha deixado de ser um Estado confessional, tenha se estabelecido como um Estado laico, nessa relação entre Estado e religião, ou religiões, o crime de intolerância aparece apenas em 1989. O Brasil é laico desde 1890, mas o tipo penal da intolerância religiosa só aparece em 89 na Lei CAO.
que foi, inclusive, adaptada para que no artigo 20 constasse que é crime praticar ou incitar Citar. a intolerância religiosa. Então, mais uma vez, aqueles que são sacerdotes, aqueles que são religiosos, que são adeptos de quaisquer matrizes religiosas, precisam redobrar o seu cuidado na interpretação dos seus textos sagrados e na prática do seu proselitismo, porque praticar o crime de intolerância religiosa não é só tacar pedra, não é só riscar o fósforo, Não. é incitar para que alguém o Incitar. faça. Incitar. Exatamente. Está no tipo penal. Enfim, então, a gente tem, entre outras coisas, Manuel, que pensar no que é proselitismo negativo e no que é, muitas vezes, esse ranço hegemônico que atribui a determinadas pessoas uma ideia deturpada de que estão salvando o mundo no momento em que demonizam o outro. É interessante, me permita esticar só um pouco a Claro, resposta, a palavra é sua, meu filho. que quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente precisa também perceber quais são os fatores que se agregam, se acoplam a esse problema, a essa disfunção social. E um deles, eu não tenho dúvida, é o racismo. Né? Então, a gente, quando fala de intolerância religiosa, a gente precisa observar se não há um recorte, uma transversalidade étnica. Eu cito um exemplo que eu considero antológico, né? Que é o tridente, o forcado de três dentes. O tridente na mão do grego Poseidon não incomoda ninguém. O mesmo tridente na mão do romano Netuno não faz cosquinha em ninguém. Na mão de Shiva, o hindu, o tridente também passa batido, ninguém acha feio, ninguém se mete. Mas quando botam o tridente na mão do Exu, o africano, o negão, só ele vira diabo. Aí é então, o diabo, é verdade. Pois é evidente que embora o artefato religioso, né, o artefato simbólico tenha compreensões diferentes nessas culturas que eu citei, evidente, mas fisicamente ele é igual. E apenas em relação ao africano, essa tentativa de demonização, essa descontextualização se faz. Então, há um recorte nítido, étnico, religioso, sobretudo em matrizes como as religiões de matriz africanas, contra o Islã, contra o judaísmo, né? Contra as culturas indígenas, as religiões indígenas, ciganas. Há uma questão étnica também por trás, há um preconceito embutido. A gente precisa atentar para isso para que a gente possa avançar. Concordo plenamente. Essa questão também é complicada no nosso país por conta desse aspecto do preconceito racial, né? Quando se discute hoje em dia a intolerância religiosa no Brasil, há de se observar isso, né? Porque eu não tenho notícia, por exemplo, né, de violação ou de agressão, né, a uma mesquita no Brasil. Muito embora, né, você tenha, sim, uma certa resistência na nossa sociedade, né, a essa expressão religiosa que vem do Islã. Né. Também não conheço nenhuma violação, né, a um templo budista. Né, se eu estiver errado, mas eu não conheço nenhuma violação a um templo budista, né, ou perseguição aos seus adeptos. São religiões que existem no Brasil, estão aí, são religiões muito interessantes, muito belas, né? Eu tive a oportunidade de ler o Alcorão, fiquei encantado com o livro. O Alcorão é um livro belíssimo, né? Quer dizer, os ensinamentos de Buda, né, são também fantásticos, né? Então, mas nós não vemos essas manifestações. Agora, em relação às religiões de matriz africana, é que há essa postura, né, essa prática, né, a sua demonização. Né? Eu fico impressionado. Vem chegando agora aí
o dia de Cosme Damião e Dom, aí beijada para o pessoal da Umbanda, né? Antigamente era comum, né? Você via aquele monte de criança correndo na rua, pegando doce, né? E hoje qual é o discurso? É que pegar doce, aquilo é coisa do demônio. O doce que o umbandista, né? Que não só o umbandista, porque essa é da tradição, né, da nossa tradição cultural, né? Não só os umbandistas davam doces no dia 27 de setembro, né? Era uma prática que se adotava com muita regularidade, muita gente fazia promessa para Cosme e Damião, que são santos da Igreja Católica, né? E no final dava um doce. Hoje em dia, você encontrar uma criança que receba um doce de Cosme e Damião é uma dificuldade, porque ele orientado em casa a não receber, porque aquilo é coisa do demônio. Você vê a instrução da criança, quer dizer, ela rejeitar um doce, imagina que coisa terrível, né? Quer dizer, uma criança rejeitar doce. É uma violência, antes de tudo, cultural. Antes de tudo, cultural. Faz parte da nossa cultura a troca de gentilezas. Porque qual a origem filosófica, qual a origem teológica do culto à Ibejada, do culto a Ibeji, a divindade dos gêmeos na cultura iorubá? É a infantilidade. É reconhecer a pureza, a divindade da infância. Nós, quando somos iniciados nos cultos de matriz africanas, notadamente no candomblé, nós precisamos fazer um regresso ao útero materno. Ou seja, nós precisamos renascer, nós precisamos reexperimentar a criança que mora em nós. Se nós não revivermos a infância, nós não podemos ser sacerdotes. Reconhecer, reverenciar, cultuar a infância é observar que a beleza, a pureza da criança não pode estar perdida dentro de nós. Nós precisamos relembrar constantemente. O distribuir doces é exatamente no sentido de pulverizar sorrisos, de adoçar as relações, de despertar alegrias. Isso é reverenciar a criança. Isso é extremamente positivo, isso foi incorporado por conta do sincretismo católico com o candomblé, foi incorporado a práticas culturais do nosso Brasil. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós crescemos pegando doces de Cosme e Damião, né, trocando, memorizando não só esses sentimentos filosóficos de matrizes africanas, mas também estabelecendo relações importantes na nossa sociedade, na nossa vizinhança. E a estratégia, infelizmente, de determinados fundamentalistas, de maus religiosos, observe, é sempre se demonizar e, em seguida, se apropriar. E eu vou citar, com exemplos, o chamado acarajé de Jesus. Primeiro, acarajé virou bolinho de Jesus, né? Virou bolinho de Jesus. Primeiro, coisa do diabo. Depois, eles usam a mesma receita e querem dizer que é um bolinho de Jesus. Nada contra Jesus. Eu tenho certeza que Jesus ia gostar de comer acarajé se ele tivesse provado. Nada contra. É a mesma coisa com a capoeira. A capoeira do diabo. Verdade. Daqui a pouco vem a capoeira de Jesus. E a mesma coisa com o docinho de Cosme e Damião, que agora esses fundamentalistas proíbem as suas crianças, dizem que é coisa do diabo, e distribuem doces dentro da igreja evangélica. É um processo de apropriação cultural, é um processo grave que a gente precisa reconhecer e combater, porque seja pelo aspecto cultural, seja pelo aspecto religioso, isto faz mal à nossa sociedade. Sim. Eu tive um episódio muito engraçado. Eu tinha um amigo, até fui padrinho de casamento dele, e ele mestre de capoeira, e ele, de repente, virou evangélico. E aí, um dia eu cheguei para ele e disse: você sabia que o jogo que você faz tem dono?
Ele me olhou e falou, como é que é, professor? Eu falei, tem dono, ali está regindo Ogum e Exu está ali. Quando você bate ali no tambor, no pé do tambor, você está pedindo bênção para ele. Sabia disso? Não! Mas quer dizer, veja, não tem como você fugir disso. Como é que ele vai fugir disso? Né? E é uma questão que não interfere na religiosidade dele, que ali é um jogo, um esporte, né, uma dança, uma expressão cultural. Manuel, me corrija se eu estiver errado, mas eu não me lembro qual foi o Código Penal, não me lembro qual foi o Código Penal, mas tinha no capítulo das capoeiras, né? Das vadiagens e capoeiras. Vadiagens e capoeiras, sim. Vadiagens e capoeiras, era considerado um delito. E por que isso, se não em função de um aspecto étnico-cultural? Quer dizer, a capoeira só virou vagabundagem e crime porque era coisa de negros, de africanos. Exatamente. Né? Se fosse balé, não seria crime. Até 49, se eu não me engano, os terreiros tinham que ter registro nas delegacias de polícia. Exatamente. E interessante você vê, em 45, em 46, na Constituição de 46, a cláusula da liberdade religiosa, ela foi proposta por Jorge Amado, que era deputado constituinte pelo Partido Comunista. E era Obá de Xangô. Do Alfanjá. Do Alfanjá. Interessante, né? Então, eu não sou tão assim, eu não sou tão complicado. Acho que o Jorge Amado, eu vou na linha do Jorge Amado. Mas eu não tenho dúvida. Assim, é importante a gente compreender, eu acho sempre que o Brasil é um país que tem muitas diversidades religiosas. Nós somos um povo muito religioso, de uma forma geral. A questão religiosa, ela transpassa costumeiramente os nossos costumes. Tem práticas curiosas, como, por exemplo, vestir o branco no dia 31. É interessante que o brasileiro veste branco no dia 31 em qualquer lugar do mundo. Se ele estiver na Sibéria, ele vai querer vestir branco. Se ele estiver na Inglaterra, ele vai vestir branco. Porque há um aspecto sociocultural, religioso por trás disso. Colocar as flores no mar para Iemanjá se transformou num ritual, eu diria, supra-religioso. É praticamente um rito, né? Como diz o professor Valado, lá de São Paulo, é o iemanjismo. O sujeito é judeu, é ateu, é católico, é evangélico, mas ele vai lá, pula as sete ondas e joga a flor no ar. Então, a gente precisa compreender que essa diversidade é a nossa cara. Né? É um traço da nossa personalidade, da nossa cultura, da nossa brasilidade. Qualquer atitude que cerceie isso é uma violência. É uma violência antes de qualquer coisa. Mas a gente tem muitos ranços. Né? Essa mania de querer impor uma única cultura me faz lembrar também um episódio triste que aconteceu ano passado. Observe. A Catedral de Notre-Dame, na França, para a tristeza de todos nós, foi lambida com chamas. Uma tristeza pelo aspecto religioso, pela importância cultural. Né? E todos nós, no mundo, no Ocidente inteiro, nos sentimos órfãos daquele episódio, daquela perda cultural. Mas é uma catedral religiosa, católica. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, especificamente na Baixada Fluminense, também um templo religioso, foi incendiado não uma, mas 8 vezes. E não foram incêndios aleatórios, foram incêndios criminosos. 8 vezes, mas era um templo de candomblé. Ninguém se sentiu órfão, ofendido na mesma proporção. Mas você não quer comparar Notre Dame com o templo. Eu não só quero, como devo comparar, porque no Estado laico, onde a liberdade religiosa
Existe, não deve haver termo de supremacia entre uma religião e outra. Então, um templo budista será tão importante quanto uma mesquita islâmica. Exatamente. Um templo católico, uma igreja católica, será tão importante quanto um terreiro de matriz africana ou como uma igreja evangélica. Isto é um exercício que a gente precisa falar para que a gente possa compreender. Eu posso até não gostar, o sujeito pode até não gostar, mas esse é um dos princípios basilares do respeito religioso. Por mais que culturalmente nós sejamos mais afetos, mais acostumados a determinada matriz, a determinada referência religiosa, o início é exatamente esse: dar o mesmo peso, o mesmo condão, o mesmo a mesma tratamento. Importância, o mesmo tratamento. E o que você colocou ainda há pouco com bastante propriedade, né? Não é uma questão simples, ela tem que ser tratada em diversas frentes, né? Uma política que consiga remover, né, da sociedade o preconceito, né, de um modo geral, nesse aspecto do preconceito religioso. Eu tenho Você falou sobre a questão do acolhimento, que está previsto na Constituição Federal, né, como uma das garantias da liberdade religiosa, né, o atendimento religioso nas unidades de confinamento, né, eu tive uma experiência interessante. Eu tenho um filho que foi fuzileiro naval, e na época que ele estava no curso, ele é um bandista, né, ele veio e me colocou um problema. Ele disse: pai, lá tem um momento em que há o acolhimento religioso no quartel, e tem ou é um padre, ou você vai ser atendido por um padre, né, no culto católico, ou vai para um pastor. Não há, né, outra possibilidade. Aí ele disse assim: mas eu sei que tem um sargento instrutor que ele me parece que é de Umbanda, pai. Que eu sinto nele, às vezes, coisas que ele diz. Eu falei: então você procura esse sargento e coloca o problema para ele. Diz que nesse momento, né, você não quer participar de nenhum. Não questione o fato de não ter um babalorixá, um pai de santo para você ser acolhido. Coloque que você não quer participar de nenhum dos dois, porque você não se sente à vontade, você não é nem católico, nem é evangélico, então não tem sentido você participar de um culto ou outro. Aí ele conversou com o sargento sugeriu que ele colocasse isso na tropa. Eu achei estranho aquilo, mas ele fez. Ele é um menino bastante corajoso, destemido, e ele fez. Engraçado é que ali naquele momento, outros rapazes que estavam na formação também se manifestaram pela mesma forma. E aí a solução foi o seguinte: nesse momento, eles ficarem liberados. Acabou. Porque antes eles eram obrigados ou ir para um ou ir para outro. Né? Mas você vê, não há. Né? Não há. Há um outro episódio também interessante, eu não vou citar aqui a pessoa para não constrangê-lo, porque até eu tive uma discussão com ele era um grande amigo, e ele depois refletiu e viu que estava errado. Um preso no sistema prisional aqui do estado do Rio de Janeiro, traficante, ele começou a ter transtornos no cumprimento da pena, e ele entendia que aquilo ali era pelo fato dele não estar tratando dos orixás dele. E aí a advocacia dele, o advogado dele, requereu ao secretário, né, que ele tivesse acesso a um babalorixá, ao seu babalorixá, para poder tratar do problema que ele estava vivenciando. E lhe foi negado. Lhe foi negado. Isso na década de 80, final da década de 80. Aí eu, estando com o secretário, que era meu amigo,
Eu coloquei para ele, acabou porque você negou. Você negaria se você fosse o requerimento para ter acesso a um padre ou um pastor? Não, você negou porque é coisa de macumba na tua cabeça, né? Aquilo ali é uma coisa menor, não está não tá protegido pela Constituição Federal, enfim, não tem validade. Enfim, essas questões são questões muito graves, né? E eu gostaria só que já está chegando no nosso momento, eu vou passar a palavra para você, mas eu gostaria de ler uma frase do Zé Saramago, da qual eu comungo, né, que encerra essa discussão. Diz o Zé: eu acredito no respeito pelas crenças de todas as pessoas, mas gostaria que as crenças de todas as pessoas fossem capazes de respeitar as crenças de todas as pessoas. Maravilha. É uma questão simples, mas tão difícil de ser absorvida, né? Quer dizer, você olhar para o outro e respeitá-lo, né? Respeitá-lo com a natureza dele, entender que ele tem direitos, né, iguais aos seus, né, que ele é uma expressão do divino, se você é religioso, ele é uma expressão do divino assim como você é, né? Porque todas as crenças acreditam que nós somos expressões, né, do divino. Então, se eu me deparo com o outro, né, eu estou me deparando com o divino, né, que também se manifesta no outro. Né? Eu acho que essa é uma questão vital para a democracia. Nós precisamos enfrentar isso, né, perseguindo políticas públicas que removam da sociedade esses ranços a que você se referiu. É verdade, né? Nós temos muitos ranços na sociedade, né? E nós precisamos removê-los. E isso não. Eu sou um homem de 62 anos, um jovem de 62 anos. Quase morri há pouco tempo, que eu tive Covid, fiquei internado, passei muito perrengue na vida aí, grave. Mas eu me conheço e me reconheço. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu sei que esses ranços também estão em mim. Né? Nós somos pessoas impregnadas, né, pela cultura, moldados pela cultura. Então, se há na sociedade, há em mim, né, eu preciso, em primeiro lugar, combatê-los em mim para poder enfrentar essas manifestações na sociedade. E acho que, no plano municipal, nós temos muita coisa a fazer, porque nós moramos nas cidades. Então, não adianta a gente ter, né, uma Constituição que garanta a liberdade religiosa, né, se nós não conseguirmos traduzir, né, essa garantia da liberdade religiosa nas ações políticas que se realizam na cidade. É preciso que a cidade, quer dizer, os governos locais enfrentem essa questão como uma questão essencial para a democracia. Você quer ver uma coisa, o Márcio? Niterói, todo mundo fala que a Umbanda nasceu em São Gonçalo. Mas não. A primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, em Paisel Fernandino de Moraes, em 1908, aconteceu na Federação Espírita do Brasil, que ficava ali na Rua São João, no Jardim São João, aqui em Niterói. Ele morava em Neves, mas ele era um jovem de 16 anos, português, de tradição católica, né? E começou a ter manifestações mediúnicas e a família não sabia como tratar, até que levaram ele lá numa sessão da Federação Espírita, e aí o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporou, se manifestou,
e anunciou a Umbanda. Isso aconteceu em Niterói. Não há nenhuma referência ao pai Zé Fernandino de Moraes em Niterói. Havia até pouco tempo, e foi demolido pela Prefeitura de São Gonçalo, né, o imóvel onde ele sediou a primeira tenda de Umbanda, que hoje está lá em Cachoeiras de Macacu, em Boca do Mato. Né? Mas em Niterói não há nenhuma referência. Isso é um cúmulo. Como é que uma cidade, né, não cultua essa memória? Vamos esquecer a questão religiosa. É uma religião que existe no Brasil, né? Foi fundada no Brasil, né? E numa cidade específica, Niterói. E não há nenhum marco nessa cidade referenciando esse fato. Isso é o cúmulo. Do ponto de vista histórico, é um crime, um atentado, né? É o descuido com o patrimônio histórico da cidade, que é o trato desse fato. Tinha que ter pelo menos um busto, uma indicação no Jardim São João de que ali foi um lugar onde, pela primeira vez, uma entidade de Umbanda, né, anunciou a existência dessa corrente astral. Que não seja com esse conteúdo religioso que eu acabei de dizer, mas que seja a referência desse momento histórico para a cidade. Assim como, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro foi fundado em Niterói, ali na Rua Visconde do Rio Branco, perto do antigo DCE, perto do DCE da UF. Né? Ali foi fundado, né? Em 1922, o Partido Comunista Brasileiro. Também não há nenhuma referência a isso. Quer dizer, nós não tratamos bem a nossa cultura, o nosso patrimônio histórico-cultural. Né? E também, né, por conta dessa intolerância. Por que não há um marco para Zé Fernandino de Moraes em Niterói? Porque se trata de uma religião que ainda é demonizada. O fato é esse, ainda é demonizada. Né? Então, essa é uma questão. E aí eu gostaria, meu amigo, de passar a palavra para você. Primeiro, agradecer assim, imensamente o carinho que você teve comigo ao receber o meu convite, prontamente se dispor a participar dessa conversa. Né? É de gente assim que a gente precisa contar nesse país para remover esses ranços. Né? Eu só tive com você pessoalmente uma vez. Espero que a gente, nessa caminhar, nos encontremos mais. Mas eu sei, né, que você me passa, né, essa visão de mundo, uma visão democrática, né, e que é extremamente importante, né, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito difícil, né, para a sociedade brasileira. Como nós falávamos ainda há pouco, eu e você, né, antes de começarmos a live, né, nós vivemos um momento de intolerância, né, que é alimentado, não vou dizer que ele seja produto, mas ele é alimentado, né, por nossas lideranças políticas. Né? Quando o negacionismo da ciência, né? Agora, essa tragédia que que está acontecendo no Pantanal, a gente vê o presidente da República dizer que a gente tem alguns incêndios, o Pantanal está acabando. Eu até postei na minha página no Facebook, sítio de Orixá é cabeça e natureza. Olha, para nós, o que isso significa. Está se acabando com aquela região, com aquele ecossistema, que é irreparável. Você não tem como reparar esse dano. Né? E o presidente minimiza isso, dizendo que nós estamos... Não, tem alguns incêndios no Brasil. Né? Isso para
fazer frente lá, ou fazer, tirar uma bela fotografia, tentar tirar uma fotografia bonita para inglês ver, né? O inglês ver é isso, né? A origem do inglês ver, isso é coisa para inglês ver. Vamos pintar isso aqui, né? Na verdade está tudo ruim, mas o inglês vê bonito. Enfim, né? Eu passo a palavra para o amigo, mais uma vez agradecendo, né? E esperando que a gente continue nesse caminhar. Outro dia, conversando com um amigo, Marcelo Cerqueira, Sim. Marcelo é um campeão dos direitos humanos, né? O Uma referência Marcelo, importantíssima. eu conversando com ele aí sobre esse quadro político, né? Aí eu falei assim, é isso aí, Marcelo, o que a gente vai fazer? Ele disse assim, o que a gente sempre fez é lutar, né? Não nos cabe outra coisa, só nos cabe fazer a denúncia, né? E construir, né, uma solução, né, que seja efetiva para esse drama que a sociedade brasileira vive hoje. Muito obrigado, meu amigo. A palavra é sua. Meu querido Manuel, eu desejo a você muito sucesso nas suas empreitadas, na sua trajetória. Você seja sempre abençoado por todas as forças superiores, por todos os ancestrais, pelos guias, pelos protetores, pelos nossos orixás, pelo nosso Criador, porque nós precisamos de pessoas como você, que se preocupam com a sociedade, que se dedicam a fazer uma sociedade melhor, mais plural, mais respeitosa, mais acolhedora. Eu desejo a você a bênção de todos Obrigado. os nossos ancestrais indígenas, africanos, para que você realize tudo aquilo que a nossa sociedade tanto carece. Muito axé para você, meu irmão. Muito axé para nós, meu pai. Obrigado, muito obrigado. Grande abraço. Um abraço grande.